A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no áudio 19, né? Glórias a Deus por isso, do estudo de 1 Samuel. Estamos no capítulo 17, versículo 12, né? Terminamos o versículo 12 ontem, paramos nele, né? O que aconteceu no versículo 12? Jessé, quem é Jessé? É o pai de Davi. Ele enviou Davi, né, para encontrar seus irmãos, né? Olha só. O que aconteceu antes disso? Aconteceu que um gigante chamado Golias, né, Israel estava sendo ameaçado pelos filisteus. Qual era a fama de Israel? Um povo rico, né? Um povo maravilhoso, porque Deus era com eles. Mas de repente tudo aquilo ficou abalado. Porque um homem só abalou as pernas de todo o povo. Não é assim que está no versículo 11 do capítulo 17, né? Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, que é Golias, espantaram-se e temeram muito. Mas Davi não sabia do que estava acontecendo. E aí, Jessé manda Davi ir encontrar os seus irmãos, né? Porque eles estão na guerra, vai saber como é que eles estão, vai levar alguma coisinha para eles. E aí, Jessé envia Davi. Verso 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Tá vendo? Então esses três homens eram os irmãos mais velhos de Davi, e eles podiam se alistar e serviam Saul, né? E eles estavam na guerra. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Verso 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, Davi não ficava sempre com Saul. Ele só ia para Saul quando precisava. Olha, Saul está sendo perturbado por um espírito. Vai lá, Davi. Davi ia lá, tocava uma harpa, né? Não sei que hino ele cantava. Mas vamos supor que ele chegava lá e falava: Jerusalém em suas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, e os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do seu Deus, Emanuel. Tá bom, não precisa falar que eu sou péssimo cantando, mas ele cantava algum hino que expulsava o espírito maligno. Quando Saul ficava bom, o que ele fazia? Ele voltava para o seu pai e apacentava as ovelhas. Aqui tiramos uma lição. Um bom pastor expulsa demônios, mas também cuida das ovelhas. Ele tem que ter esse tempo, entendeu? Eu não sou o pastor de vocês, eu sou um pastor virtual, né? Tanto é que eu não consigo tomar conta de todos vocês. Mas se vocês fossem ovelhinhas do ministério ao qual eu sirvo o Senhor, lógico que eu estaria ali sempre preocupado com vocês, sempre estando atento ali a vocês, né? Vamos lá. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha aí, meus irmãos, quantos dias Golias ficava ameaçando Israel? 40 dias. Verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Então, Jessé falava: olha, você vai levar aqui para os seus irmãos grãos e pães, e esses queijos para o chefe deles, tá? Agrada a eles lá, vai lá. Verso 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale
do carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, então, de madrugada se levantou. Então, pastor procura se levantar de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda. Quer dizer que ele não deixou as ovelhas de qualquer maneira. A um guarda. E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Verso 21. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Olha só. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ora, Davi foi lá porque quis? Não. Foi enxeretar? Não. Foi o seu pai que queria ter notícia dos seus filhos. Não foi isso? Veja o que aconteceu. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. Vocês estão sabendo quem é, mas Davi naquela hora não sabia ainda quem era. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então, o problema de Golias foi que Davi ouviu. Eita, Davi ouviu, gente. Agora complicou. Porque ele pediu um homem. Como não tinha um homem, serve um mancebo. Olha só. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Lógico, o homem era grande, muito forte, eles tinham medo. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, peraí, havia prêmio para matar aquele gigante? Olha só. Davi se importou com o tamanho do gigante ou com o prêmio? Olha só, gente. Na verdade, ele não se importou com o tamanho do gigante, não se importou com o prêmio. Ele se importou com a ousadia que Golias teve ali. Olha que forte, né? Ele se importou com a ousadia, meus irmãos. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Viu? A bronca dele maior não era tanto pelo prêmio, mas era pela condição. Então, Davi acordou pobre e foi dormir rico. Dormindo pobre e acordando rico. Olha que forte. Por quê? Porque ele, meus irmãos, recebeu ali naquele momento uma grande oportunidade. Escreve aí no papel: a oportunidade. Quando ela vem, você não pode desperdiçar. Jamais. Tá? Porque nós vimos no verso 23 aqui que Golias se levantou, né? Então, a oportunidade estava ali para Davi enfrentar um gigante e trazer a vitória. E havia prêmios, né? Você pode ver aí que havia prêmios. Agora, será, meus irmãos, que Davi conseguiria? Nós já sabemos o final da história, mas olhando para ele assim, você apostaria todas as suas fichas nele? Olha só, tudo isso aconteceu com o propósito de Deus levantar o ministério da vida de Davi. No verso 27, o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o
povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciou a Saul e mandou em busca dele. Agora, tudo isso chegou a Saul. Mas de repente Saul vai dizer algo. O que será que Saul vai dizer? Você só vai saber amanhã. Anota aí a lição de casa. História gostosa, né? Olha aí, Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15. Nós paramos aqui no verso 31, né? Do capítulo 17 ainda, né? Olha só, está fazendo aniversário hoje o Pedro Henrique Bragner Batista, né? O pequeno Pedro Henrique Bragner Batista pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Olha, você que tem um dízimo parado, ou você quer ofertar para o pastor Alex, ou ofertar no Cafezinho com Jesus, meus irmãos, eu vou passar aqui o meu número para você falar comigo, tá? 11 9 30 18 08 70. Pastor, me passa seu Pix? Sim, passo. 28 30 58 698 06, né? Esse é o meu Pix para você estar me ajudando aí, né? Glórias a Deus. Pastor, seu Instagram. Meu Instagram é Pastor Alex Cafezinho. Envia para os grupos que seguem o Cafezinho, né? Para estar lá curtindo também. Meu Facebook, Alexandre Souza do Carmo. Tá aí para você fazer parte também, né? Por enquanto é só e amanhã tem mais.